Nós fomos tarifados pelos Estados Unidos sendo deficitários na conta externa. Nós somos deficitários com os Estados Unidos e o Bolsonaro acha normal o Trump taxar o Brasil. É engraçado isso, né? Ele é contra a taxa. Nós somos taxados enquanto país. E ele está apoiando a taxação dos Estados Unidos contra o Brasil. Faz o menor sentido esse discurso que ele faz. Não sei como é que a extrema-direita vai se comportar. Porque a extrema-direita votou contra a reforma tributária, que foi a coisa mais importante que foi aprovada desde o Plano Real no Brasil. E o Bolsonaro fez lá plantão no Senado para tentar derrotar a reforma tributária, que isenta a cesta básica, amplia a cesta básica, isenta investimento de imposto, isenta exportação de imposto, e mesmo assim o Bolsonaro fez lá ponto no Senado, ocupando gabinetes dos seus correligionários para derrotar a reforma tributária. Não conseguiu. Em relação aos 5 mil, na minha opinião, o Bolsonaro vai ter mais dificuldade em derrotar essa proposta, porque ele próprio prometeu e não cumpriu. Então vai ficar um pouco difícil para ele, que prometeu e não cumpriu, impor ao atual presidente uma derrota numa promessa que o presidente fez e vai cumprir. Então eu considero que a situação do Bolsonaro, nesse caso, em relação à reforma tributária, ele tinha mais liberdade, porque o projeto do Bolsonaro era a cobrança da velha CPMF, né? Queria cobrar sobre o PIX impostos. E aí desistiu quando o Congresso se rebelou. Mas o projeto do Marcos Cintra, secretário da Receita, era a cobrança do PIX. Depois eles quiseram acusar a gente de fazer uma coisa que eles tentaram fazer. A nossa proposta sempre foi o IVA, o Imposto de Valor Agregado, com amplo apoio de todos os partidos, e agora a reforma da renda, que foi cobrada também para nós, no seguinte sentido: vocês vão fazer só a reforma do consumo, não vão fazer da renda? E eu dizia, assim que eu terminar o do consumo, eu vou fazer a da renda, garantindo que a promessa do presidente Lula, a promessa de campanha, vai ser cumprida, né? Então, eu acredito que o Bolsonaro vai ter dificuldade em agir, a não ser a sombra. Talvez ele, a sombra que o senhor fala. Não se expondo, né? Como ele se expôs no caso da reforma tributária, ele foi a campo. Ele sentou nos gabinetes do Senado, você acompanhou bem, até chegou a fazer matéria sobre isso. Ele realmente militou contra o Brasil. Agora, eu acredito que ele vai ter mais dificuldade em fazer isso. Mas ele vai trabalhar ele está trabalhando a favor dos Estados Unidos contra o Brasil. Então não é razoável que 1% da população faça esse inferno na internet dizendo que nós estamos colocando nós contra eles. Nós quem? 99% contra 1%? Como assim? E contra por quê? Se eles não pagam nem o que nós pagamos. Se eles pagassem pelo menos o que nós pagamos, 99%, estava de boa. Mas não, esse 1% não quer pagar nem o que os 99% pagam. Então a pergunta é nós contra eles ou é eles contra nós? O que está acontecendo no Brasil? Por que esse 1% tem tanta influência no país, pagando menos do que os 99%? Olha, ou a gente começa a colocar o dedo nas feridas históricas do Brasil, eu estou falando de feridas de 500 anos, 350 de escravidão. E começamos a corrigir. Se alguém tivesse o poder absoluto, faria muito mais. Mas nós estamos numa democracia, nós temos que negociar. É bom que sim, seja negociado, porque quando você negocia, a conquista é mais sólida. É mais difícil o contragolpe contra os pobres, contra a classe média. Então, nós estamos sentados para negociar uma melhoria dos nossos indicadores de desigualdade. E esse 1%, ele tem que reconhecer que chegou o momento. O ajuste fiscal necessário, que eu defendo há 2 anos e meio, não pode recair só sobre os pobres, tem que ser um esforço coletivo, mas que a carga disso seja distribuída na medida das possibilidades de cada um. E essa turma do andar da cobertura não está contribuindo com o ajuste fiscal. Eles querem o contrário, eles querem que a base da pirâmide faça o ajuste fiscal. Mas eles que estão na cobertura, eles não aceitam contribuir para o ajuste das contas públicas. São 800 bilhões de renúncia fiscal. Ministro, acho que o senhor deixou de responder um pouco se vai haver alguma medida para compensar a perda de receita. Eu não posso me antecipar a decisão do Supremo, né? Mas o relatório eu acho que é agora, dia 20. Dia 22, mas né? A reunião com o Supremo é dia 15. Dia 15, né? Então vai. Então eu tenho que aguardar, mas nós estamos trabalhando. Igor, eu também gosto de lembrar coisas que já foram feitas, porque senão dá a impressão que eu estou falando de um futuro incerto.
Quando nós perdemos o debate sobre desoneração da folha, que a gente queria que fosse de uma vez, e acabou saindo uma negociação diluindo, basicamente nesse quando mesmo... a gente também teve uma vitória parcial na questão do PERSE, que você acompanhou, eu não tinha em 2024 receita suficiente para cumprir a meta fiscal e nós cumprimos. Fizemos das tripas coração para uma equipe toda dedicada, 20, sabe? Escala 7 por 0 lá na Fazenda, para cumprir a meta fiscal. Essa é outra coisa que também devia estar sendo discutida, que é a jornada de trabalho. O mundo inteiro está discutindo jornada de trabalho. O presidente Lula quer avançar com o setor produtivo. O que nós podemos fazer para melhorar essa questão da escala de trabalho, né? E são temas muito importantes para o Brasil. São temas muito importantes. Não existe economia desenvolvida com esse nível de desigualdade. Não existe nenhuma economia desenvolvida com este nível de desigualdade. Nós precisamos enfrentar isso se nós quisermos ter um crescimento sustentável. Fala-se de voo de galinha. O voo de galinha acontece porque as pessoas não têm renda. Não têm renda. Ministro, só fazer uma pergunta ainda sobre a questão do IOF. O senhor disse dias atrás que estava esperando o retorno de uma ligação que o senhor fez para o Hugo Mota. O senhor já recebeu essa resposta? Conversou com ele nos últimos dias ou não? Não, nós vamos nos ver brevemente. Olha, quando? Não tenho... Brevemente quando? Desculpa a pergunta assim, que jornalista gosta de data, gosta de precisão. Olha, quando um não quer, dois não brigam, nós não vamos brigar. Porque no caso aqui, nenhum dos dois quer. Ele tem dado sinais de paz, mas ele já retornou sua ligação, mensagem? Nenhum dos dois quer. Nós temos muitos amigos comuns. Então tem... Ministro, entre vocês dois? Não tem nem o direito de ter relações estremecidas com o presidente da Câmara, porque ele é um poder institucional. O Brasil depende da boa condução dos trabalhos dele. Eu sou um ministro, eu não tenho mandato. Eu sou um ministro sem mandato. Eu estou colaborando aqui na medida das minhas possibilidades e das minhas limitações. Ele é um poder constituído, ele é o presidente de uma das casas. Então nós sempre vamos buscar. Né? Eu já disse e repito, eu nunca saí de uma mesma negociação. Eu só saio com acordo. Muito breve essa semana? Eu acredito que sim. É assim que é possível. Nós precisamos encontrar um caminho, retomar o debate. Nós estamos, esse ano, a agenda andou pouco. Nós podemos fazer a agenda andar. Tem muita coisa boa para ser votada no Congresso Nacional. Muita coisa boa. Que pode ajudar no ambiente de negócio, que pode melhorar. Né? Fica todo mundo falando do milagre da economia brasileira, que cresce com uma taxa de juro de 15%. E eu falo, tem muito trabalho para isso acontecer. Tem muito trabalho da Fazenda que permite que a economia continue rodando, apesar dessa situação do juro no Brasil. A agenda econômica andou pouco. O senhor avalia por que isso? Por várias razões. Porque teve eleição da casa, porque teve votação do orçamento, foi muito tardia, né? Porque deu esse atrito em relação a esse tema. Mas eu acredito que agora nós temos aí um semestre que pode ser muito produtivo. E olha, eu vou te dizer uma coisa, quando o Congresso acerta a agenda, ele consegue fazer em uma semana o que muitas vezes não faz num ano, quando ele se convence de que um caminho a trilhar. E nós temos ali uma dúzia de bons projetos da área econômica, alguns já foram votados pela Câmara, outros já foram votados pelo Senado, outros foram recém-encaminhados para o Congresso, e que muitos estão maduros para votação e vão ajudar a melhorar o ambiente de negócio, como está acontecendo em várias áreas, na construção civil, na venda de automóveis, na venda de motos, na venda de apartamentos, no crédito, no marco de garantias, no desenrola, no crédito consignado. Está acontecendo muita coisa. Então, se a gente continuar apertando os parafusos, a máquina vai andar melhor. Ministro, nos últimos dias, acho que essa crise do IOF, pelo menos pareceu que deu uma brecada naquele outro projeto, que aumenta a faixa de isenção do imposto de renda para quem ganha até R$5.000. O relator é o Arthur Lira, né, o ex-presidente da Câmara, ele anunciou um adiamento do relatório dele. Isso é resultado da crise do IOF ou foi acertado ali com vocês? O senhor acha que quando isso deve avançar ali no Congresso? Olha, o deputado Arthur Lira tem estado conosco virtualmente ou presencialmente, às vezes dá uma ligada, às vezes troca mensagens, mas nós estamos em contato permanente. O secretário Marcos Pinto está encarregado pela Fazenda de fazer as negociações em torno da redação do texto, e eu acredito que o deputado tenha já formado o seu juízo a respeito desse tema. Por que ele não apresentou? Seria por conta da crise do IOF?
Não. Eu acredito que esse projeto vai ser aprovado com larga margem de apoio. O assunto dos juros, que o senhor comentou brevemente, os juros no Brasil continuam em um patamar muito restritivo, né, 15% ao ano. O Banco Central, o Copom, né, do Banco Central aumentou os juros na última reunião. E, recentemente, em várias declarações recentes, o presidente Lula tem atribuído esse aumento dos juros à gestão anterior, como se fosse uma herança. Eu queria saber, na sua opinião, o que impede o BC de reduzir os juros no momento? Acho até bom explicar isso, porque tem muita gente que não entende, né? Assim, por que o BC... Para quem está nos assistindo, o nosso público, né? Explicar por que o BC não consegue hoje baixar os juros. Olha, o que eu disse, repito, é o seguinte: a alta dos juros desse ano foi contratada na última reunião do Copom do ano passado. Está em ata. Estendeu demais? Dá a impressão que eu estou fazendo uma crítica pessoal ao Roberto Campos. Está na ata do Banco Central do ano passado a contratação desse aumento do juro. Nós estamos muito cedo para avaliar a atual gestão do BC à luz dos acontecimentos do final do ano. Vamos aguardar. O que eu estou dizendo é o seguinte: vamos aguardar. Todo mundo tem que ter o benefício do lado da política fiscal para ajudar o Banco Central na política monetária. Mas ninguém está fazendo política fiscal mais do que nós. Desculpa. Nós tivemos o melhor resultado fiscal ano passado, isso dito pelo FMI. O FMI, que não tem nenhuma simpatia por governo, está dizendo o seguinte: olha, o terceiro maior esforço fiscal do mundo o ano passado foi feito pelo Brasil. E aí tem meia dúzia de economistas, não sei, jornalistas econômicos, articulistas ou colunistas, que não, o Brasil não está, mas eu vou confiar na opinião de quem? Entende? É normal essa disputa em jornais de narrativa. Então, o Banco Central de baixar o juros. Eu acredito. Você acha que esse ano vai ter já também? Eu acredito que a inflação, o que está acontecendo com a inflação? Todo mundo falava que a inflação no Brasil ia ser superior a 5,5%. Este ano, de novo, né? Tinha gente que dizia que o dólar ia chegar a R$7. É engraçado que quando essa mesma pessoa é entrevistada, não tem ninguém cobrando a posição dessa pessoa de 3 meses atrás. Dá a impressão que tem uma espécie de lavagem, sabe? Quem é a pessoa? Desculpa, que não na minha cabeça. Essa turma que é convidada a todo momento para falar do pontifical que vai acontecer no Brasil, estava dizendo alguns meses atrás que o dólar ia estar a mais de 7 e a inflação a mais de 6. Isso está nos jornais, vocês publicaram. Você está me perguntando uma coisa que você publicou. Não, eu pensei que você estava falando de alguém especificamente. Não, essa turma liga. Ministra, na semana o IBGE vai divulgar, né, o resultado da inflação de junho. A meta deve ser descumprida novamente. O que o senhor avalia que o Banco Central deixou de fazer nesse controle? A tendência da inflação. O que eu disse é o seguinte: teve um rompante ali, o dólar impacta a inflação, como você sabe. Eu dizia que o dólar não ia ficar naquele patamar, né? Eu era dos poucos que afirmava publicamente: o dólar não vai ficar nesse patamar, não tem fundamento, não tem o que ancore o dólar nesse patamar. Não é de 7, não, nem de 6. Eu dizia, não tem por que ficar nesse patamar. E agora ele está menos de 50. Os que pontificaram que o Brasil ia acabar não são chamados à responsabilidade. Todo mundo desaparece 2 ou 3 semanas e depois volta dando aula de novo. Volta e dá aula mais uma vez. Eu não considero isso... Não é que uma pessoa não pode errar. Está todo mundo sujeito. Eu erro, você... O problema é falar, olha, eu errei na previsão. Realmente não aconteceu aquilo que eu esperava. Mas eu acho que agora vai acontecer outra coisa. É do jogo. Nós somos seres humanos, a coisa mais difícil do mundo é ficar fazendo previsão econômica. Não é simples. Agora, tem que prestar contas do que falou. Quando é que o senhor vislumbra que começa um ciclo de baixa dos juros aí? Eu considero que a inflação vai continuar caindo consistentemente, né? Aqueles que diziam que a inflação ia ser maior que 6, já estão dizendo que está mais para perto de 5. Né? E aí, esse ano, o senhor acha que o Banco tem Central... gente dizendo que vai ser menor que 5 já esse ano. Mas ainda estão resistindo a reconhecer que o ano que vem a inflação vai estar dentro da meta. Entende? Você acha que esse ano... Eu acredito que o ano que vem a inflação já esteja dentro da banda. E aí o Banco Central, o senhor não vê espaço, então, nesse ano para um início de uma redução de juros? O Banco Central é que tem que ver a velocidade da queda da inflação. Tem também questões externas que impactam a decisão do BC, não são só questões domésticas. Mas eu acredito que a inflação esse ano vai estar mais perto de 5, talvez até um pouco abaixo. Vamos ver se não tem nenhum choque. E o ano que vem eu acredito tranquilamente que vai estar dentro da banda. Mas esse ano vai ser descumprido novamente.
Não é novamente. Porque é um novo modelo, né? De meta contínua. Não é novamente. Porque, novamente, nos 2 últimos anos nós cumprimos. Não, Então, ano tem passado nada. a meta foi descumprida, ministro. Da inflação. Você está falando de meta de inflação. Isso, da inflação. 0,1%, eu acho. Mas foi descumprida. E esse ano novamente, né? Eu acredito que nós vamos. O ano que vem nós vamos estar dentro da meta. Ok. Lembrando que, assim, no governo anterior, a inflação bateu 2 dígitos. Né? Nós estamos falando. Então, na comparação com o governo anterior, não tem nem crescimento, nem inflação, nem desemprego, nada se compara ao governo. Nem déficit primário, nada. Gabriela? Ministro, já falando sobre o próximo ano, agora no final desse mês a gente vai enviar, a Fazenda vai enviar o projeto de lei orçamentária anual. E aí eu queria entender do senhor como a Fazenda tem visto isso e se a Fazenda pretende rever a meta de superávit. Olha, nós estamos no meio De 2026, né? Só para ficar claro. 2026. Nós estamos no meio dessa negociação com o Supremo e Congresso, né? E vai depender dessa negociação o encaminhamento do orçamento. Mas a nossa determinação é cumprir rigorosamente com aquilo que nós nos convencionamos. A depender da negociação, pode rever a meta. Bem, não está nos nossos planos, Gabriela. Não está nos nossos planos. O que talvez você possa estar insinuando ou não na sua pergunta é se nós esperamos uma sabotagem da oposição para impedir que o governo cumpra os seus objetivos. Né? Se houver colaboração dos 3 poderes, porque eu sempre falo, a meta é fixada pelo governo, mas para ela resultar, né, como aconteceu ano passado, precisa haver uma coalizão de esforços na direção correta. Eu não acredito que vai haver sabotagem, né, por parte da oposição. Né? Há sinais de que eles possam desejar isso. Né? E ali tem sinais de uma oposição que, para eles, quanto pior, melhor. Se o governo perder o controle da economia, vai ser bom para nós o ano que vem. Ou seja, não estão se importando se vai prejudicar o país, se vai prejudicar a população. Né? Estão querendo colocar o governo... Isso é oposição. Eu não acredito que isso vai prosperar, porque o diálogo vai ser restabelecido, as pessoas têm responsabilidade, sabem que nós estamos fazendo a coisa certa, sabem que tem um pacto em torno do arcabouço fiscal. Esse pacto é contenção de despesa, respeitado o teto de 2,5%, e combate ao gasto tributário para o cumprimento da meta de primário. Esse é o pacto que foi feito em março do primeiro ano de governo e foi votado pelo Congresso Nacional, com quase 400 votos. Aí você me pergunta isso, o que está por trás? Você está prevendo um descumprimento da meta por parte dos outros poderes? No que diz respeito ao Executivo, nós vamos firmar posição de que é possível e desejável continuar construindo reconstruindo as finanças públicas. Essa é a determinação do presidente Lula.